Vamos lá, capítulo 1102, A Vida de Kuma. E aí a gente já começa com a historinha de capas bem besta ali, pedido por Toshikazu, que pediu pro Oda desenhar a Bonnie não esperando os lobos prepararem os hot dogs. Ok, né? Aí, antes da gente ir pro capítulo, o One Piece teve um grande destaque na capa da Shonen Jump, que é bacana. Mas enfim, vamos lá. Então nesse capítulo é a reta final desse flashback do Kuma, que a gente tá aí há tanto tempo acompanhando, que foi realmente muito legal. E aqui a gente vai pulando ao longo dos anos, desde o que aconteceu no último capítulo, até recente no que aconteceu em Egghead. Mas eu percebi, e muita gente também já tá discutindo sobre isso, alguns buracos que aconteceu nesse capítulo. Mas quando a gente passar lá, a gente conversa sobre isso. Então a gente começa o capítulo com a Bonnie chegando numa ilha aleatória, que parece que ela recebeu alguma informação que o Kuma vai estar ali, e ela tá lá com um bando pirata dela invadindo a ilha, e é bem bacana que eles meio que estão descobrindo como é que é ser pirata no trabalho. Tipo, ela começa a xingar os outros ali pra parar de chamar ela de Bonnie, que agora ela é a capitã. E eles percebem que a marinha também já tá ali, só que eles não estão nem aí, já estão entrando mesmo. Então os marinheiros formam uma defesa contra os piratas da Bonnie, que eles escutaram que aqueles piratas eram tão cruéis que na última cidade que eles atacaram, eles machucaram até idosos e pequenas crianças. Piratas simplesmente horríveis. Enquanto ele tá falando isso, a Bonnie passa rápido no meio de todos os marinheiros e transforma eles com a sua Akuma no Mi, transformando um em criança e o outro em um velho. E é por isso que ela recebeu essa fama toda de machucar até idosos. Não é porque ela machucou idosos e velhos, quer dizer, ela machucou idosos e velhos, mas eles não são idosos e velhos de verdade. Mas enfim. E aí nessa comoção toda, ela sai perguntando às pessoas da cidade se viram um cara grande por aí. E eles viram. Só que o Kuma já percebeu que a Bonnie está ali procurando sobre ele. Só que aí ele meio que fala pra ele mesmo que ele não pode ver a Bonnie. Por favor, entenda. É difícil acreditar que de todas as coisas você virou um pirata, mas você não devia estar vindo atrás de mim. E é aqui que a gente vê o primeiro, talvez, buraco da história. Por que exatamente ele não pode ver a Bonnie nesse momento? Ela já fugiu do governo mundial. Se a esse ponto os dois se encontrarem, não tem mais perigo do governo mundial matar ela, porque ela já tá pirateando pelo mundo. E eu acho um pouco difícil do governo mundial não saber que essa Bonnie que tá pirateando pelo mundo procurando o Kuma não é a mesma filha do Kuma só porque ela não parece ter 10 anos. Então se eles se encontrarem aqui, meio que não tem muita coisa a se perder, até ajudar, porque se o governo mundial for atrás dela, o Kuma consegue proteger ela muito melhor do que conseguiria se ele estivesse longe. Entendeu? Não faz muito sentido ele não ter encontrado com ela mesmo sabendo que ela estava atrás dele. Tá, vamos fingir que ele tá com medo de... por causa das modificações do Vegapunk, talvez aconteceu alguma coisa de errada com ela. Talvez tenha alguma coisa que ele não conhece no corpo dele, que pode colocar uma arma na cabeça dela, alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, também tem o caso que ele vai perder as memórias dele. E pra onde exatamente essas memórias vão ir? Então, se ele encontrar com a Bonnie naquele momento, talvez pessoas erradas como o Saturn iriam ver que eles se encontraram, só que a esse ponto ele já perdeu a memória dele, então que diferença faz? Então pelo menos tudo que eu consigo ver nessa situação é que se ele encontrasse com ela e os dois decidissem fugir e tentar sumir do mapa para o governo mundial não ir atrás deles, seria uma escolha muito melhor do que o que aconteceu. O Kuma não precisaria terminar o processo de desumanização dele, porque ele iria estar fugindo com sua filha. E como ele tá com ela, ela vai estar mais protegida do que ela pirateando pelo mundo aleatório. Sei lá, eu achei essa situação um pouco estranha, principalmente porque no presente em Egghead, o Saturn sabe quem é a Bonnie quando ela aparece, independente se ela tá como adulta ou não. Enfim, o que vocês acham? Vamos continuar aqui. E aí a gente corta pro barco da Bonnie, que é o mesmo que a gente viu quando ela foi introduzida lá em Shabond. E ela tá nervosa porque não achou o Kuma. Eles já tinham certeza que ele estava ali, só que eles não acharam porque ele teleportou pra longe, né? E eles falam que, já que eles estão sendo chamados de piratas, vamos continuar procurando, por que não?
E já que a gente vai continuar procurando por um tempo, bora procurar o Nika também, imagina se a gente acha. E aí ela fica imaginando que se ela encontrar o Nika e depois quando ela encontrar o pai dela, ela falar que ela encontrou o Nika, ele vai ficar muito feliz. E aí a gente corta pro Ruffy que acabou de derrotar o Arlong. Aquela ceninha quando ele recebe a primeira recompensa dele que a gente já viu muitas vezes antes. E aqui a gente vai começar um paralelo entre a jornada da Bonnie e a jornada do Ruffy. E esse acontecimento, que agora a recompensa do Ruffy é de 30 milhões de berries, o pessoal que tem relação com ele ao longo do mundo, que a gente não viu antes nessa época do mangá, começa a perceber o que ele tá fazendo pelos mares. Então a gente corta pro Sabo e pro Dragon. Vamos lembrar que o Sabo a esse ponto ainda não lembra quem o Ruffy era, ele só foi lembrar depois de Marineford. E aparentemente o Dragon tá saindo pra Logtown. E o Sabo pergunta, por que você tá indo pra Logtown? O Dragon, pra não responder diretamente, fala que não tem motivo em particular. E ele pergunta pro Sabo quem que tá encarregado da cidade. E é o Capitão Smoker. Eu acho muito bacana ver esses acontecimentos que a gente já viu muito tempo atrás, só que por outra perspectiva. E assim como a gente falou nos vídeos atrás, o Dragon foi pra Logtown com a intenção de ajudar o Ruffy. Não é porque ele tava lá aleatoriamente e trombou nele. Beleza, a gente corta pro barco do Barba Branca e tá o Ace felizão mostrando o Jinbe o cartaz procurado do Ruffy. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê a reação do Jinbe com o Arlong sendo derrotado. Ele tá impressionado. O Ace tá todo orgulhoso do que o irmãozinho dele tá fazendo. E a gente corta então pro Kuma, que também tá um pouco impressionado que o filho do Dragon também se tornaria um pirata. E aí a gente volta pro bando da Bonnie, que estão ali meio que reiterando o que é ser um pirata. Roubem tudo o que vocês quiserem dos caras maus. Tirem tudo que eles têm no mundo e não ajudem uma alma, a não ser que eles realmente precisem. Aí todo mundo fica gritando, nenhuma alma, yeah! Bora lembrar que tá todo mundo seguindo uma capitã que tem 10 anos, né? E aí que a gente vê como é que a Bonnie consegue aquela coisinha debaixo do olho dela, que é pra se caso o Kuma não reconhecer ela de cara só porque ela é adulta. E então a gente corta pra Egghead, no novo mundo. E tá o Kuma e o Vegapunk, e como ele já tá com a cabeça cortada, ali do lado tem um dos satélites dele. E eles estão andando numa sala cheio de tubos, que tem todos os pacifistas. E o Kuma acha aquilo um pouco tenebroso. O Vegapunk, como ele é meio inocente, você acha? Pra mim é normal. E o progresso tá indo muito bem. Mas independente dessa, você escutou as notícias? Parece que alguns novatos declararam guerra com o governo mundial. E aí o Kuma fala com o Vegapunk que aquele novato é filho do Dragon. E ele tá falando aquilo porque ele sabe que o Vegapunk vai estudar as memórias dele. Aí, tipo assim, a gente volta porque aconteceu lá no início por ele não encontrar a Bonnie. É por causa disso que ele não quis encontrar com ela ou fugir com ela? Se for, pô, eu acho que fugir com ela era melhor, né? Mas tá bom. E aí a gente vê que Egghead já tá praticamente completa, tá cheio de palmeiras e tal, ou seja, o Vegapunk já conseguiu modificar o clima dela. E o Kuma meio que começa a ligar os pontos, que um garoto com poderes de borracha indo contra o governo mundial é realmente um destino muito louco, porque parece muito com quem eu idolatro, o Nika. Tá verdade. Aparentemente essa é a voz do Vegapunk. Enfim, e aí a gente pula pra Thriller Bark na Grand Line. E aí a gente vai ver a perspectiva do Kuma do que aconteceu lá. Ele tenta capturar o Ruffy, o bando todo dos Mugiwaras tenta parar ele, ele manda o Ursus Shock, todo mundo vai pro saco, menos o Zoro e o Sanji. Só que aí a gente chega na parte do que nada aconteceu. E aí a gente vê o que o Kuma tava pensando na hora que o Zoro ia fazer aquela coisa, que nunca aconteceu. E a gente tem um insight aqui um pouco diferente, que aquele dano inteiro que ele tirou do Ruffy talvez era o suficiente até pra ele desmaiar. Então, tipo assim, a esse ponto o Kuma já tava no final da vida dele. Então ele tá no ponto mais forte dele. E se aquilo era o suficiente pra derrubar uma pessoa como o Kuma, tipo assim, o Oda tá inflando os estoques do Zoro e botando lá na lua. Muito bacana. E aí a gente tem uma outra parte daquela ceninha que ele fica nos arredores ali de Thriller Bark, pensando por ele mesmo. Assim como eu esperava de um filho seu, Dragon. Ele tem amigos excepcionais. E agora a gente pula pro arquipélago de Shabond. E é já nesse momento que o Kuma tá recebendo as notícias do que vai acontecer em Marineford, que o Ace foi capturado e que todos os Chichibukais têm que ir pra lá. E se eles recusarem, o título deles vai ser revogado no mesmo instante, que uma guerra contra os piratas do Barba Branca vai começar.
E agora a gente vai lá pra dentro de Shabond em si e vê uma outra perspectiva da introdução da Bonnie na história. É a mesma cena que ela apareceu lá em 2008, comendo tudo no bar. E tá ali o bando dela tentando falar pra ela acalmar antes que chame a atenção dos marinheiros. E a gente consegue ver o Kuma ali esgueirando aos arredores do restaurante. E ele tá ali dando uma olhadinha pela janela pra ver ela, que provavelmente vai ser a última vez. E ele tá bastante orgulhoso que ela virou um pirata formidável. Só que enquanto aquilo tá acontecendo, alguém mete um socão num Tenryubito dentro lá do leilão de escravos. E chama a atenção do Kuma, que sobe no telhado pra averiguar o que tá acontecendo. Caramba, alguém atacou um dragão celestial. Quem faria isso? O mundo inteiro sabe que isso é um tabu. E a gente ainda tá do lado do quartel-general da marinha. Isso é suicídio. E ele olha lá dentro e percebe que são os piratas do Chapéu de Palha. Eles, de novo, protegeram um homem-peixe. Ninguém fez algo tão audacioso como isso por centenas e centenas de anos. Luffy do Chapéu de Palha, isso é traição. É bacana que nessa cena o Oda faz questão de deixar todo mundo na forma mais foda possível e tá o Sop caindo em cima do Tenryubito. Mas enfim. E aí a gente pula mais um pouquinho pro futuro, para aquele momento que nós todos conhecemos muito bem. Aquela infeliz luta do bando dos Chapéus de Palha contra a marinha, os pacifistas, Kizaru e o Kuma. E aí a gente vê o que o Kuma tava pensando enquanto aquilo tava acontecendo. Dragon, Iva-chan, eu espero que vocês podem me perdoar. Eu não queria desertar sem falar nada. Mas apesar de tudo, eu quero pelo menos deixar uma pequena marca minha no mundo. Pela Bonnie e por esse jovem garoto. O futuro deles vai ser o legado que eu vou deixar pra trás. Enquanto o Luffy tava caindo em desespero na frente dele, se lamentando e completamente desesperado que ele não conseguiu salvar nenhum deles. E aí a gente entende o que o Kuma tava pensando. Não, Luffy, não é assim. Eu só tô te mostrando o level que você tem que ter no novo mundo. Você e seus amigos ainda não estão prontos. Não vai pra lá ainda. Porque afinal, algum dia você vai salvar o mundo. É bem tenso. E agora a gente corta pra Egghead de novo. E tá o Vegapunk discutindo com o Saturn, que aparentemente quer que ele instale um mecanismo de autodestruição no Kuma. O Vegapunk tá brigando com ele ali. Mano, você tem tanto medo assim dele? Pare de reclamar, Vegapunk. Transformá-lo em uma arma extremamente eficaz não foi suas próprias mãos. Mas Saturn, você já tem prioridade na hierarquia de comando, Vegapunk. E se ele decidir se rebelar fora de nossa presença? Quem vai parar ele? Então aí, cara, mais uma coisa, naquele momento que ele viu a Bonnie lá atrás, não tinha como eles pararem o Kuma de fazer aquilo. Não tinha pontos ruins do Kuma fugir com a Bonnie naquele momento. Sei lá, isso tá me incomodando um pouco. Mas vamos continuar. Você já entende o que esse mecanismo de autodestruição tá construindo na história, né? Quem que tá indo pra Egghead voando extremamente rápido? Acho que é um Kuma. E quem tá em Egghead fazendo um monte de merda? Acho que é a mesma pessoa que falou pra colocar uma bomba no Kuma. Quem será que vai explodir com essa bomba? Eu acho que não vai matar o Saturn, mas pelo menos vai ser o suficiente pra conseguir fazer a Bonnie, mas os Mugiwaras fugirem de Egghead sem, morrer. Enfim, vamos voltar na conversa do Saturn com o Vegapunk. O Saturn tá nem cagando porque o Vegapunk tem pra responder. O Vegapunk, ok, mas se eu vou fazer algo assim, pelo menos me deixa fazer algo pra deixar o ego dele intacto. Que eu inventei um circuito que a gente consegue ligar e desligar a falta de personalidade dele. Se você me deixar, eu consigo testar. Você foi dado uma ordem, Vegapunk. Elimine completamente a individualidade dele. E tenha certeza que nenhum traço reste. Você não vai ser perdoado se isso não acontecer. Lembre-se, eu também sou um homem da ciência. Se você tentar fazer qualquer coisa pra me enganar, você vai falhar. O Vegapunk tenta argumentar mais alguma coisa, mas é inútil. E aí a gente corta um tempinho depois e o Kuma escutou o Vegapunk discutindo com o Saturn. E ele fica feliz que o Vegapunk realmente se importa com ele. E que ele estava escutando tudo por causa que ele agora tem uma audição sobre-humana. Mas que aquele dia é o dia que eles vão apagar o senso de individualidade dele. Kuma só se foi 2 anos, mas foi divertido. Eu acho que sim. O Vegapunk tá lá no tic-tic-tic.
e vai começar o processo agora. Ele tá falando ali um pouco sobre o que vai acontecer e parece que a primeira ordem que ele vai ter vai ser lutar contra os piratas do Barba Branca e que o Vegapunk vai ter que preparar todo um batalhão de pacifistas para lutar na guerra também. Aí, enquanto ele tá conversando com o Kuma pede uma última coisa. Assim que tudo acabar, eu quero que você programe algo pra mim. Proteger o barco dos piratas do Chapéu de Palha. Apenas até um deles voltarem. Eu gostaria de ser um guardião pra casa deles por enquanto, porque afinal eu não vou conseguir ver o crescimento deles mais. E aí que a gente chega no segundo buraco que a gente tava falando. A gente já viu todas as precauções que o Kuma teve que fazer pra não dar motivo pro Saturn fazer alguma merda. Até em momentos que pelo menos eu não consigo ver sentido, como não fugir com a Bonnie. Mas ficar aproximadamente 2 anos parado protegendo o Sunny? Como? Vocês estão me entendendo? Tipo assim, finge que é escondido. Ele tá protegendo o Sunny. E quando o Frank chega, você vê que o Kuma tá todo detonado. Então alguém tentou roubar o Sunny. Então rumores que o Kuma tá lá protegendo aquilo, porque afinal ele é um Shichibukai e é uma cara conhecida, e ia começar a rondar pelo mundo. E é impossível que durante 2 fucking anos o governo mundial e subsequentemente os Gorosei não ficaram sabendo que tem um pacifista, quer dizer, o Kuma em si, o corpo principal, parado, protegendo o barco de um bando pirata aleatório. Caramba, o Saturn tá quase lá lambendo os dedão do Kuma pra ele não fazer nada diferente, e ele não vai ficar sabendo que o Kuma tá lá em Shabond, e se ficou sabendo, deixou ele ficar lá? Enfim, vamos voltar com a conversa dele com o Vegapunk. E ele tá falando que Nika era suposto ser só uma lenda, só que se tem alguém que pode tornar aquela lenda de verdade, Monkey D. Luffy, eu acho que vai ser ele. E o Vegapunk responde, um revolucionário colocando sua fé em um pirata, um pouco inesperado, né? Essa forma diferente de pensar é prova da sua humanidade. Mas agora o momento tá chegando. Kuma, antes de eu puxar a alavanca, tira as suas memórias pra eu poder estudar depois. Você me fez essa promessa. Aí o Kuma tira as memórias dele. Por causa que o Vegapunk pergunta, ele fala que ele não tá tirando as memórias dele. Ele só tá fazendo como se fosse um clone. Naquele momento ele ainda lembra das coisas que ele passou. E que aquela bolinha é só mais um. E se alguém encostar, ela vai sumir. Só que o Vegapunk já fez uma máquina que não vai deixar ela sumir e vai permitir ele usá-la várias vezes. Aí o Kuma coloca a bolha na máquina e tudo vai começar agora. Ele já tá com as coisas tudo na cabeça e tal. E aí a gente vai ter agora uma pequena montagem de tudo que a gente viu nesses últimos 10 capítulos, eu acho. E algumas pessoas vão chorar, né? Aí ele remanesce. Então essa é a minha vida. Quantas pessoas será que eu machuquei ao longo das minhas ações? Caramba, essa página é pesada. A gente vê toda a história. O Kuma pequenininho com os pais dele, correndo, buscando a liberdade, uma vida, sendo capturado, fugindo, encontrando o Iva-chan, a Jinny, e agora ele um pouco mais velho, na igreja, conhecendo o Dragon, a vida com seus amigos, Gyogyo, Potato, Tots. E agora a Jinny e ele como revolucionários. O nascimento da Bonnie, ele agora como um cachorro do governo, no Shichibukai. Relembrando do dia que ele descobriu que a doença da Bonnie poderia ser curada. E aí a gente volta pro laboratório. E o Vegapunk tá simplesmente destruído fazendo aquilo. Kuma, a sua vida não causou nenhum dano ou problema a ninguém. Mas sua morte vai causar uma dor imensa em todo mundo que te ama. Escuta bem, Kuma. Você é um herói também. Não apenas pra Bonnie, mas pra todo mundo que você já conheceu. Muito obrigado, Vegapunk. Uma última coisa. Eu sei, Kuma. A gente vê todos os cientistas, o Sentomaru, o Vegapunk rezando e vendo a morte do Kuma. Aquela pessoa que eles estão há anos junto, por um motivo bem besta. O Vegapunk puxa a alavanca. Vegapunk, muito obrigado por salvar a Bonnie, salvar a vida dela. A gente consegue ver finalmente o Kuma como um completo robô, sem nenhuma personalidade. Vegapunk, se você ver ela de novo, você pode dizer algo a ela pra mim? Por favor, deseja a ela um feliz aniversário de 10 anos. Merda. Não pode chorar, não pode. Sem capítulo semana que vem.